Na nossa aula de hoje, nós iremos abordar, dentro do conteúdo de Química, as forças intermoleculares e a polaridade existente entre os seus elementos constituintes. Quando a gente fala em polaridade, a gente vai pensar numa propriedade da tabela periódica denominada eletronegatividade. Vai ser muito útil fazer essa abordagem. Iremos fazer uma explanação sobre o que é molécula polar, o que é uma molécula polar e estas forças que unem as moléculas. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para vocês. As moléculas conseguirem permanecer unidas, elas necessitam de uma força que as atraia. Essas forças são denominadas de forças intermoleculares, também denominadas de forças de Van der Waals, homenagem a um químico. Forças intermoleculares, tá? São estas forças que irão permitir que as moléculas permaneçam unidas. Nós vamos dividir as moléculas de acordo com a sua polaridade. Então, vamos lá. Quais são as classificações? São apenas 3, é muito fácil. Vamos lá. Primeira delas, dipolo permanente, que você pode chamar de dipolo-dipolo. Dipolo permanente, que você pode chamar de dipolo-dipolo. Quando é que a força intermolecular ou força de Van der Waals vai ser denominada de dipolo permanente? Quando você estiver trabalhando com moléculas polares. Antes, o que é uma molécula polar? Molécula polar é aquela que possui dentro da sua constituição elementos com eletronegatividade diferente. Vamos lembrar aqui o que é isso aqui? Eletronegatividade. Eletronegatividade é a propriedade periódica da tabela que indica a tendência de um elemento, de um átomo, ganhar elétrons. Na tabela periódica, amigos, a tabela periódica, a eletronegatividade, ela cresce para a direita e dentro das famílias para cima. Então, quando eu falar em molécula polar, eu estou dizendo que as eletronegatividades são diferentes. Ó, as eletronegatividades aqui vão ser diferentes. Então, um exemplo, HCl, pronto. O hidrogênio tem uma eletronegatividade, o cloro tem outra. Isso aqui é uma molécula polar. Qual é a força que une o hidrogênio com o cloro? Dipolo permanente, também conhecido como dipolo-dipolo. Segundo grupo, dipolo induzido, tem um outro nome também, força de London. Dipolo induzido ou força de London. Quando é que ocorre? Ocorre em moléculas apolares. Vanx, o que é uma molécula polar? Use da sua criatividade, da sua inteligência. Se as moléculas polares são aquelas que apresentam eletronegatividades diferentes, as moléculas apolares irão apresentar a mesma eletronegatividade. Ou a diferença de eletronegatividade vai ser zero. Entendi. Em outras palavras, se eu pegar um elemento ligado a ele mesmo, vai ser a molécula polar? Sim, olha aqui o exemplo, ó. Gás oxigênio, O2. Dois elementos idênticos ligados numa única molécula. Essa molécula é apolar. E qual é a força que vai juntar esse oxigênio com o outro oxigênio, Marcos? Dipolo induzido. Dipolo induzido também conhecido como força de London. Eu disse para você que são apenas 3 forças intermoleculares. Fique atento. Vamos lá. Qual é a terceira? Vejamos. Ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, até alguns anos atrás, nós chamávamos de pontes de hidrogênio. E nós vamos encontrar ainda usado esse termo, tá? Ainda encontraremos livros, algumas questões que chamam essa força de ponte de hidrogênio. Mas o correto hoje é chamar ligações de hidrogênio. O que seria isso? Ocorrerá essa ligação quando o hidrogênio estiver ligado a flúor, ou estiver ligado a oxigênio, ou estiver ligado a nitrogênio. Não é junto ao mesmo tempo, não. É um de cada vez. Por exemplo, amônio, olha aqui, ó, o nitrogênio ligado ao hidrogênio. A água, hidrogênio ligado ao oxigênio. O ácido fluorídrico, hidrogênio ligado ao flúor. Tudo isso aqui é ponte de hidrogênio. Agora vamos raciocinar com força entre elas. Para que você possa quebrar a molécula, você necessita de energia. Entre as 3 forças intermoleculares existentes, a mais forte é a ligação de hidrogênio. A característica da ligação de hidrogênio é a mais forte entre as forças, tá? Forças intermoleculares, portanto, são 3. Vamos repetir. Dipolo-dipolo ou permanente, moléculas polares. Dipolo induzido, ou força de London, moléculas apolares. Ligações de hidrogênio, que é a mais forte, quando eu tiver o hidrogênio ligado a 3 elementos específicos, ou ligado ao flúor, ou ligado ao oxigênio, ou ligado ao nitrogênio. FON. Beleza? Isso aqui nos permite efetuar
vários exercícios, eu trouxe uma sequência de exemplos para que você possa trabalhar junto comigo. Não se preocupe, tudo que eu estou falando para você aqui vai ser gravado, já está sendo gravado, disponibilizado para que você possa assistir quantas vezes necessitar. A primeira questão que nós trouxemos foi a seguinte: qual o tipo de interação, ou seja, a força, que se manifesta entre moléculas de NH3? Vamos lá. NH3 é amônia, seria isso aqui, ó. Olha o que é o NH3. Só para pegar o gancho, se eu fosse perguntar para você a geometria, elemento central com 3 ligantes e sobra de elétrons, eu ia dizer assim, olha, moçada, essa geometria é geometria piramidal. Bom, vamos voltar aqui para o tipo de interação. Quais são as forças que nós temos? Dipolo permanente, também conhecido como dipolo-dipolo. Dipolo induzido, também conhecido como força de London. E a última, ligações de hidrogênio, que é quando você tem o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Veja o que está acontecendo aqui. Quando o hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, nós temos o quê? Ligações de hidrogênio. É o que está acontecendo aqui, ó. Hidrogênio ligado ao hidrogênio. A resposta da questão número 1 seria a letra C. O segundo exemplo que eu trouxe para vocês, eu disse assim, ó, entre as moléculas abaixo, aqui forma pontes de hidrogênio. Está lembrado? Ó, ponte de hidrogênio, que a gente chamava antigamente, hoje é chamado de quê? Ligações de hidrogênio. A letra A, meus amigos, tem o gás metano, carbono ligado a hidrogênio. Vamos pensar? Todos os ligantes idênticos. Isso aqui é uma molécula apolar. Quando todo mundo é igual, a simetria na molécula, ela é apolar. Se a molécula é apolar, isso aqui é que força? Dipolo induzido. Dipolo induzido. Também conhecido como força de London. Então, não é a letra A, não. Ele quer que forme ligação de hidrogênio. Quando é que é ligação de hidrogênio, moçada? Vamos lembrar. Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Letra B. Na letra B nós temos o etanol ou álcool etílico, CH3. Assim, ó. Veja o que é que você tem nessa molécula. Você já deve ter batido o olho e percebido que bem aqui tem o quê? Lá na extremidade do álcool etílico, ou etanol, existe o oxigênio ligado a hidrogênio. O que é isso aqui? Isso aqui é uma ligação de hidrogênio. Lembre-se apenas esses 3 elementos aqui, ó. Não pode ser outros. A resposta aqui seria a letra D de bola. Questão de número 3. Indique o número de afirmativas corretas. Ele te deu aqui 5 compostos e pede para você trabalhar. Eu vou separar um de cada vez aqui. Vamos começar aqui. Água. Vamos pensar aqui. A água tem o hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. O sobra de elétrons aqui, porque o oxigênio é da família 6. Essa estrutura aqui, vamos começar. Ela é polar ou apolar? Essa molécula é polar. Por que, Vax? Eletronegatividades diferentes. Você tem um hidrogênio ligado a um oxigênio. Isso aqui é ligação de hidrogênio. Então, vai lá. Substância polar? Certo. Suas moléculas interagem por ligações de hidrogênio. Certo. Isso aqui é a primeira está verdadeira. Vamos para a próxima. Quem que tem a próxima? A próxima é a amônia, NH3. NH3, o nitrogênio da família 5, você vai fazer 3 ligações covalentes. Como ele é da família 5, você já compartilhou 3, sobram 2. Molécula polar ou apolar? Essa molécula é polar. Por que ela é polar? Se está todo mundo ligado igual. Se tivesse todo mundo ligado igual, não tivesse essa sobra de elétrons, ela seria apolar. Você tem um nitrogênio ligado a um hidrogênio. De novo, você tem o que aqui? Ligação de hidrogênio. Polar, sim. Suas moléculas interagem por ligações de hidrogênio. Sim. Então, verdadeiro também. N2, gás de nitrogênio, família 5. É ligado assim, ó. Um elemento ligado a ele mesmo, um idêntico a ele, vai ter diferença de eletronegatividade zero. Essa molécula é o quê? Apolar. Vamos lembrar o que eu ensinei para você. Toda molécula polar é dipolo induzido. Dipolo
induzido. Qual é o outro nome? London. N2 é a molécula de substância polar? Sim. Suas moléculas interagem por meio de dipolo induzido. Também verdadeiro. Próximo, ácido sulfídrico, H2S. Enxofre, hidrogênio, sobra de elétrons. Molécula polar ou apolar? Polar. Por que ela é polar? Porque sobra elétrons. Se não sobrasse e fossem somente simetrias na própria estrutura, seria apolar. Moléculas polares são o quê? Dipolo, também conhecido como dipolo permanente. H2S, substância polar, certo? Suas moléculas interagem por força dipolo-dipolo. Mais um item certo. O último é o dióxido de enxofre, SO2. Aqui nós temos uma estrutura angular, ela é polar. Por que é polar, Vanks? Lembre-se, se você não tivesse esses dois elétrons aqui, se tivesse as ligações tudo iguaizinhas, a molécula simétrica seria apolar. Ela é polar. Se ela é polar, qual é o tipo? Igual ao anterior, dipolo. Também é verdadeiro. A substância polar, força dipolo. Quantos itens certos? 5 itens. Letra E. Questão número 4. Para moléculas apresentarem boa solubilidade em água, existe uma regra que é o seguinte, amigos. Olha, a regra é muito fácil. Presta atenção. Semelhante dissolve semelhante. Substância polar dissolve quem? Outra polar. Substância polar dissolve quem? Outra polar. Vamos raciocinar aqui. H2O, ele é uma substância o quê? Polar. A força dela é o quê? Ligações de hidrogênio. Então, amigos, ela tem que procurar quem é semelhante a ela. Não adianta eu colocar uma substância polar que ela não vai dissolver. Não adianta colocar uma outra estrutura que não tenha similaridade ou afinidade com a estrutura para que aconteça o quê? Essa regrinha bem aqui. Semelhante dissolve semelhante. Polar com polar, apolar com apolar. Vamos lá. Para moléculas apresentarem boa solubilidade. Então, você tem que raciocinar com quem? Moléculas polares, ligação de hidrogênio. Então, vamos lá. Molécula tem que ser polar, certo? E realize ligações de hidrogênio. Ótimo, verdadeiro. 2. Devem apresentar força intermolecular do tipo dipolo-dipolo ou do tipo ligações de hidrogênio. Certo. H2O é polar, sim, e ligação de hidrogênio. Certo. 3. Molécula polar e que realiza ligação dipolo induzido. Amigos, molécula polar não realiza dipolo induzido. Molécula polar realiza uma força intermolecular dipolo-dipolo. Quem faz dipolo induzido é apolar. Isso aqui está errado. 4. Devem apresentar força intermolecular do tipo dipolo induzido? Não. Qual é a força que você precisa? A molécula tem que ser dipolo-dipolo. Então está errado aqui. Quais são as alternativas? 1 e 2. Marque a letra A. Questão de número 5, indique o tipo de força que une as moléculas abaixo. Vamos lá. Água. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, sobra de elétrons. Que força é essa? Ligações de hidrogênio. Por quê? Oxigênio, flúor e nitrogênio com H. Cl2. Cloro com cloro. Essa molécula é o quê? Apolar. Quando a molécula for apolar, qual é a força? Quando a molécula for apolar, a força é dipolo induzido. Precisa verificar se ela é polar ou apolar, senão você não consegue fazer. Dipolo induzido. HBr. Hidrogênio e bromo possuem eletronegatividades diferentes. A molécula é o quê? Polar. Quando ela é polar, dipolo-dipolo. Cuidado, pessoal, tem hidrogênio, mas não é ligação de hidrogênio, não. Essa ligação de hidrogênio tem que ser com quem? Flúor, oxigênio e hidrogênio. F2 é o F ligado com F. Os dois são iguais. Se eles são iguais, a molécula é o quê? Apolar. A força será o quê? A molécula polar, a força é dipolo induzido.
HF. HF, acabei de mostrar ali em cima. Ligações de hidrogênio. CO, monóxido de carbono. C com O, moçada. C com O são moléculas do quê? Molécula polar. Se ela é uma molécula polar, qual é a força? Polo e polo. Vamos para a questão de número 6. Qual alternativa contém somente substâncias que possuem a força de polo? Quando eu falo de polo, também posso chamar de quê? Permanente. Eu preciso procurar o quê? Moléculas polares. Quem são as moléculas polares? Aquelas que a diferença da eletronegatividade existe. Então, veja lá na letra A. Tem que analisar uma de cada vez. H2S. Polar? Sim. Por que ela é polar? Sobra de elétrons no elemento central. CO. Dois elementos diferentes. Polar? Sim. HCCl3. Temos elementos diferentes aqui? Temos. Estrutura o quê? Polar. E agora está tudo certo. Qual o próximo? SO2. SO2. Faz uma dupla, faz uma dativa, sobram um par de elétrons. Ela é o que também? Polar. Então, para nossa alegria, todas estão certas. Você já fica pela letra A nos nossos amigos. Vamos ver por que é que as outras não serviriam? Aqui o que mata? Vem aqui, ó, N2 é apolar. O que mais antes? CH4 é apolar. CCl4 é apolar. Tá? Você tem que ficar antenado com isso. Vamos lá. Questão 7. Para os compostos ácido fluorídrico e ácido clorídrico, como é que você sabe que isso aqui é fluorídrico e isso aqui é clorídrico? Porque eles são hidrácidos. E a nomenclatura dos hidrácidos, a gente sempre termina com hídrico. Então, fluorídrico, clorídrico, bromídrico, etc. HF. Vamos pensar. HF, isso aqui é o quê? Ligações de hidrogênio. É só ligar com quem, moçada? Vamos ligar com o hidrogênio ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Isso mesmo. HCl possui eletronegatividade diferente. Essa aqui é uma molécula polar. Para ela ser uma molécula polar, qual é a força? Polo e polo. Então, procure uma alternativa que diga para você que a primeira é a ligação de hidrogênio e a segunda é de polo. Você vai marcar a letra D, ligação de hidrogênio para o HF e de polo para o HCl. Vamos, esse assunto é muito legal, eu também acho. Questão de número 8, indique a relação incorreta, eu quero a falsa. Letra A. HI é dipolo. Vou tirar esse dedinho aqui que não precisa. São diferentes? São moléculas polares? São moléculas polares. A molécula polar, ela é o de força. A molécula polar, a força é dipolo. Certo. NH3, hidrogênio. Hidrogênio ligado ao hidrogênio é ligação de hidrogênio. Então, a errada é essa, não é dipolo induzido. Quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligações de hidrogênio. Questão de número 8, a correta. A correta que é achar falsa é a letra B. Questão de número 9. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes, umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação do grupo hidroxila. Hidroxila, para quem não sabe, é o OH. Dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente. Aí ele quer saber, amigos, olhando para estas duas moléculas, qual a força intermolecular. Dê uma olhadinha aqui na glicerina e no polietileno glicol. Se você olhar com muita calma, vai ficar muito fácil de visualizar, que a hidroxila está aqui, tá vendo?
na glicerina. O que é isso aqui, amigos? Hidrogênio com oxigênio. Ligação de hidrogênio. E aqui embaixo também tem, ó, tá vendo? Ó? Também tem o quê? Ligações de hidrogênio. Então, nessa questão de número 9, a resposta para nós seria qual? Letra E. Questões como essa são muito comuns nos processos seletivos. Instituições de ensino superior privadas, no Exame Nacional do Ensino Médio, isso é muito comum. Questão de número 10. Aqui, nós temos aqui a liberação do CO2. Quem é o CO2? Dióxido de carbono. A família do carbono? 4A. A família do oxigênio? 6A. Você tem que se habituar a consultar a tabela periódica. Aí ele pergunta o seguinte, no gelo seco nada mais é do que o CO2 na forma sólida. Depois ele, em contato com o meio ambiente, passa a ser gasoso no processo de sublimação. As moléculas de dióxido de carbono estão unidas por, vamos fazer? Olha o carbono, 4 elétrons. Vou colocar aqui o oxigênio com quantos? 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Olha só, todo mundo ficou com 8. Tem sobra no elemento central? Tem não, ficou assim, ó. Oxigênio, dupla, oxigênio, no outro lado. Quando não existe sobra e a estrutura é toda simétrica, como aqui é, ó, se você olhar para a direita, C dupla O. Olhar para a esquerda, C dupla O. Sem elementos, essa molécula aqui, amigos, ela é apolar. Ah, lembrei. Lembra da amônia? Olha aqui, ó. Aqui não está tudo igual? Por que ela é polar? Porque sobra elétrons. A amônia aqui ela é polar porque o elemento central sobe elétrons. Se não sobrasse, ela seria apolar. E toda molécula apolar, qual é a força? Molécula apolar, a força é o quê? Dipolo induzido, também conhecido como London. A resposta seria a letra B, questão de número 10. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que você tenha compreendido a resolução dos exercícios. E eu uma dica aqui, ó. Evite acumular conteúdo. O grande problema, principalmente na área de exatas, é que a galera gosta de deixar acumular muito conteúdo. Você tem 36 aulas por semana, você passa 2 semanas sem rever os conteúdos, você tem mais de 70 aulas em débito. Um grande abraço.